desenvolvimento deu-se de forma muito desequilibrada. É um eufemismo para dizer, cresceu muito, mas piorou os pobres. Essa é uma característica brasileira. Não foi assim com a Europa Ocidental, não foi assim com os Estados Unidos. O Brasil não conseguiu realizar uma distribuição de renda mais equilibrada. E isso não tem jeito. Já passou o tempo em que grandes reformas estruturais poderiam melhorar a situação dos mais pobres na escala social e econômica. Isso não tem mais jeito. O máximo que uma economia dessa faz é tapar o sol com a peneira. Temos 200 milhões de habitantes. Não é mais tão fácil equilibrar as classes sociais. Não é mais tão fácil. Isso é muito pesado. O que pode ser orgulho dos brasileiros é, ao mesmo tempo, um problema. Não tem na história mais reformas de 200 milhões de habitantes. Não existe. Então, e tentando medidas redistributivas, revolução é um conceito ultrapassado, não se espera mais revoluções sociais capazes de mudar a estrutura econômica, estrutura de classes, já passou. O PT, o que fez foi transformar a estrutura política em algo mais fundamentado na estrutura social. O Brasil já era um país de classe média sem partidos de classe média, porque os partidos comunistas fracassaram no mundo todo. Não fracassaram à toa, eles fizeram grandes reformas. A Itália moderna é uma criação do Partido Comunista com o Partido Democrata Cristão. Não há dúvida nenhuma. A Itália é uma construção. Então, os partidos comunistas realizaram uma enorme missão, uma enorme tarefa, que foi modernizar o capitalismo. O que se esperava, os de esquerda esperavam, é que ele fizesse uma revolução. Ele não fez. Ele não era um partido revolucionário. Dificilmente uma sentença dessa é justa. Dificilmente. Que ela tem forte caráter político, sem dúvida. Quer dizer, esse forte caráter político anula as possibilidades do Lula. Ele não é um revolucionário, como já disse, nem nunca bancou. Portanto, ele vai, se os recursos não prevalecerem, ele vai ter que cumprir. Depois, são outros 500. Depois, certamente, haverá uma batalha jurídica formidável. Essa batalha jurídica provavelmente levará a uma nova absolvição e não a uma nova condenação. Aí estão as esperanças dele. Não tem revolução possível, porque as reformas estruturais foram feitas. Quer dizer, Vargas não é à toa. Vargas é o grande reformista político do Brasil. Nunca teve outro. Juscelino, por exemplo, foi um desenvolvimentista, mas não teve nada de
de reforma política. Juscelino era o oba-oba do desenvolvimentismo. O grande político brasileiro de todos os tempos chamou-se Getúlio Vargas. O que nós temos hoje é aquilo que o Getúlio implantou. Não tem nada para trás e nada para frente. Cabe insistir pelas reformas. Esse é o papel da esquerda. A esquerda já temos instrumentos e uma estrutura social permissiva pelas reformas. Não pensar em revolução violenta, porque isso não vai acontecer. Isso é um equívoco. É insistir nas reformas, no caráter efetivo das reformas. Esse é o papel da esquerda. A esquerda reformista tem futuro. A esquerda revolucionária não tem mais nenhum. Já fez o que tinha de fazer. Olha, os Estados Unidos, por exemplo, nunca perdoaram ao Brasil a solução estatal do petróleo. Esse sempre foi o ponto de choque. A Petrobras, você pode dizer que é estatal? Não é nada. O controle estatal é uma ficção. Primeiro, a Petrobras está entre as 50 maiores empresas mundiais. Quem pensaria isso nos anos 30? Você está maluco, bota ele no hospício logo. A Petrobras está entre as 50 grandes empresas mundiais e é a maior empresa brasileira. Isso é um fracasso? Que sentido? Não é fracasso nenhum. Ela entrou no sistema. A questão com os Estados Unidos sempre foi essa, a solução estatal. Mas a Petrobras é estatal? Não, não é nada estatal. A Petrobras é uma enorme empresa mundial de êxito, não de fracasso. A solução estatal não levou a fracasso nenhum. Com as armas do capitalismo, você empurrou a economia brasileira para o centro do sistema. É um êxito a solução estatal, não é um fracasso. Porque é exatamente isso. Você sendo dono de um carro nos anos 50, você era obrigado a financiar a Petrobras, quisesse ou não. A solução liberal é que a empresa se lançasse no mercado de ações e conseguisse subscrever ações. Isso é uma solução liberal ultrapassada, não existe mais em canto nenhum do mundo. De modo que a solução estatal foi vitoriosa. Fazer essa crítica neoliberal hoje dá em quê? Me digam vocês. Dá em que os tucanos jamais vencerão uma eleição. Quer dizer, os tucanos são a UDN dos anos 30, 40, 50. Né? Vocês não sabiam o que era a UDN, porque felizmente são jovens. Chamava-se União Democrática Nacional. Não era uma união, não era democrática e não era nacional. O grande partido da Revolução Brasileira, nenhum de nós aceita. Por quê? Porque nós temos o coração à esquerda. O grande partido chamou-se Partido Social Democrata,
que não era partido, não era social, nem era democrata. Era o partido dos grandes proprietários rurais que fizeram o Brasil moderno. A grande contradição brasileira é que o Brasil moderno foi construído por um partido de base rural, de que Vargas foi o fundador. A gente só pensa que Vargas foi o fundador do PTB. Não, ele fundou o Partido Social Democrata para fazer a transição da sua própria ditadura para um sistema democrático. Ele fundou os dois partidos brasileiros, PTB e PSD. A ditadura nunca é produto de evolução. A ditadura foi a solução que parte importante das classes dominantes, não todas, apelou, como sempre ocorre na história, para as forças militares, porque era claramente um impasse. Antes das soluções militares, o reformismo fraco havia liderado a expansão brasileira. Goulart não era um herdeiro à altura de Vargas. E aí a economia desembocou claramente no impasse. Neste caso, ou nestes casos, a solução é militar. Que foi que... Então nós passamos 20 anos de ditadura militar. Por quê? É claro que, resumindo muito brutalmente, porque nem a direita nem a esquerda tinham força para ocupar o poder. A esquerda perdeu toda a capacidade reformista e a direita não tinha nenhuma. Isto é, a ditadura militar, que durou 20 anos. Não por acaso, e existem muitos cientistas sociais que a ditadura brasileira não foi retrógrada do ponto de vista econômico. A ditadura brasileira empurrou a economia. É difícil você concordar com isso. Qualquer um de nós tem enorme dificuldade para concordar com isso. Mas foi. Quando a gente sai da crise da longa ditadura, 20 anos, não é? Sai como? Você não tem razão para se envergonhar, nenhum dos três. Eu teria. A gente sai com Tancredo Neves. Tancredo Neves era a solução. É um absurdo tão grande, mas a história realiza absurdos.